E o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, encaminhou ofício ao governador de São Paulo, João Dória, com uma moção assinada por 350 entidades ambientais, deputados estaduais e federais, vereadores, pesquisadores científicos e professores universitários, pedindo uma correção nos rumos da pesquisa ambiental no estado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, seja muito bem-vindo. Um bom dia a você. Bom dia, como vai? Qual o interesse que nós podemos traçar em relação a isso, já que a temática ambiental vem sendo muito debatida no Brasil como um todo, mas aqui falando para o nosso estado, Carlos? Olha, o que acontece é que o estado de São Paulo tem uma longa história na construção da sua política ambiental e essa história ela decorre de pesquisas científicas de entidades, instituições de estado que concorreram com conhecimento para que essa política ambiental fosse construída e virou referência nacional, né? Inclusive auxiliando a criar a própria política nacional do meio ambiente. E isso foi principalmente realizado por meio dos institutos Florestal, de Botânica e Geológico. O Instituto Florestal, para se ter uma ideia, ele é de 1896, ou seja, ele tem mais de 100 anos de idade, bem mais de 100, assim também como o Botânico e o Geológico. E esses institutos, eles foram, a partir do ano passado, objeto de extinção por parte do governo do estado, alegando que deveria haver uma modernização, melhor equacionamento burocrático, mas sempre baseando essa decisão de governo em medidas de contenção econômica, principalmente por conta da pandemia. Acontece que esses institutos, eles geram conhecimento para a sociedade e eles são importantíssimos para a estrutura estatal na área ambiental. Então, o que se percebe é que, além deles serem extremamente importantes, eles também são autossuficientes do ponto de vista econômico. Quando você soma a realidade dos três institutos, eles têm possibilidade de automanutenção, não é? Então, o grande problema é que a gente está diante de uma situação onde nós podemos perder essas instituições centenárias e o que se propõe para isso, para substituir isso, não é suficiente para garantir a pesquisa científica. Presidente, quais são as maiores dificuldades com relação ao assunto de meio ambiente que o estado de São Paulo vive atualmente? Olha, nós temos, São Paulo tem características muito interessantes, metropolização, né, de grandes áreas metropolitanas, nós temos a macrometrópole de São Paulo, nós temos grandes unidades de conservação estaduais que protegem a Mata Atlântica, mas nós vemos hoje como o maior desafio não só a proteção da biodiversidade, porque ela está desaparecendo em todo o Brasil e todo o mundo, você tem muitas espécies endêmicas, mas o grande desafio é a água, né? A água para abastecimento das grandes cidades. Nós estamos aí diante de uma perspectiva futura de maior uso de água para a agricultura, existe uma demanda cada vez maior para a produção de alimentos e nós precisamos de água também para a geração de energia elétrica. Então, o que se percebe é que com as mudanças climáticas e com o desmatamento que ocorre em torno dos mananciais, nós temos cada vez menos capacidade hídrica para suprir as necessidades que a nossa sociedade exige, né? E isso vai desde a transposição de umidade da Amazônia para São Paulo, através dos chamados rios voadores. Quanto mais você desmata a Amazônia, mais problema de transposição de água você tem, até a capacidade dos nossos reservatórios, das áreas de mananciais, de absorverem as águas da chuva, que não são mais tão regulares desde a década de 90, que há uma alteração evidente nessa dinâmica ecossistêmica. E aí o que você tem que fazer é uma grande política para manutenção do que nós temos hoje, também para ampliar a capacidade dos nossos reservatórios.
Presidente, eu gostaria que o senhor citasse também, nós estamos num momento de pandemia, onde o trabalho dos cientistas vem sendo muito elogiado pela velocidade com que tem atuado, por exemplo, na criação de vacinas. Além da proteção ambiental, eu gostaria que o senhor falasse também do trabalho dos cientistas, da importância de manter a questão da pesquisa, porque pode haver uma desestruturação muito grande da pesquisa científica ambiental, não é? Então, o que nós temos é essa divisão, né, entre o conhecimento gerado pela academia, pela ciência, e como isso se transforma em políticas públicas, né, de proteção de água, de proteção de biodiversidade, de proteção do clima, né, diante das vulnerabilidades climáticas. Então, o que se percebe é que, primeiro, você tem que manter o arcabouço científico, de pesquisa científica, funcionando de forma adequada. Sem isso, não teria sido possível para a humanidade enfrentar a crise da pandemia. Mas sem essa possibilidade de estudos científicos que pudessem, a tempo, fazer frente para essa situação, nós não teríamos essa chance de sobreviver, eu diria. A segunda questão é, quando você aplica isso à área ambiental, por exemplo, a mudanças climáticas, a área científica ela tem sido enfática em dizer, olha, é importante que se façam políticas públicas, nós temos um tempo para agir, se não agirmos, a conta a ser paga pela humanidade será muito elevada e talvez a gente não tenha recurso para isso, né? É isso que se chama janela para o tempo, né? Nós temos uma janela para agir. É como a pandemia, você tem que tomar as medidas antes que ela se espalhe, não é? Então, essa é a importância, né? Então, não só da manutenção do arcabouço da pesquisa científica, mas também da transformação do conhecimento em instrumentos que possam intervir na realidade, transformá-la e ser um objeto de utilização pela sociedade, em benefício da sociedade. E quem são essas entidades? Cerca de 350 que assinaram o documento. Qual a expectativa agora para um posicionamento de resposta do governador? Essas entidades são a base de pesquisa científica na área ambiental do estado de São Paulo, né? Nós temos toda a área florestal, que seria do Instituto Florestal. Nós temos o Instituto de Botânica, que é extremamente importante em termos de pesquisa de fauna, de flora. E nós temos o Instituto Geológico. O Instituto Geológico fundamental, ele vem da Sociedade Geográfica, é uma visão de mapeamento, inclusive de riscos diante de mudanças climáticas. Você tem aí toda uma necessidade de geração de conhecimento para a prevenção de riscos de deslizamento, erosões. Então tem toda uma área ligada à segurança da população, né? Então, são esses os cientistas. Nós estamos falando daqueles que protegem as nossas florestas, a nossa água, consequentemente, floresta é água, né? Também que protegem a fauna, né? E a biodiversidade rica da Mata Atlântica e também todo esse caráter de aplicação geológica frente ao cenário cada vez mais preocupante de mudanças climáticas. Muito bem, Carlos Bocuí, gostaria de agradecê-lo, presidente do PROAN. Boa sorte nesse intento, é muito importante mesmo para a saúde ambiental do nosso estado. Estamos aqui à disposição. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado e nós fazemos votos que o governador se sensibilize com essa realidade e mantenha essas instituições tão importantes para a sociedade paulista e brasileira. Muito bem. A gente segue acompanhando o assunto, agora 10h29.